mês de agosto se comemora o Agosto Lilás. E também, este ano, 15 anos da Lei Maria da Penha. Eu vou conversar com o advogado Beto Teixeira para a gente falar um pouco mais sobre essa lei. Uma conquista, Beto, que se comemora. Tem muito ainda para se ajustar ou não? Primeiro de tudo, é de fato um momento de muita celebração, porque com certeza foi um marco na história do nosso país, sobretudo das mulheres, a conquista que a Lei Maria da Penha representa. Porque a história que Maria da Penha Maia Fernandes tem com o próprio martírio que sofreu, né, as violências que sofreu, aos 38 anos ela teve um tiro, né, sofreu um disparo na coluna, do qual ela ficou paraplégica. E depois, quando se recuperava, 4 meses depois, no momento que se recuperava, o marido, né, o companheiro tentou ainda agredi-la, tentou eletrocutá-la, que deixou 15 dias ela em cárcere privado. Então, a partir dessa violência toda que ela sofreu, a gente teve uma série de mudanças, né, que culminaram com a Lei Maria da Penha, né, que ganhou o nome dela em homenagem, né, a essa mulher guerreira e batalhadora, que trouxe diversas mudanças, né, e alterações em relação a como se criminalizava a violência, sobretudo contra as mulheres, e como se passou a criminalizar depois disso, né? Uma das grandes mudanças, por exemplo, foi a alteração que antes era uma lei considerada uma lei de menor potencial ofensivo, na qual muitas vezes, não raro, se resolvia no juizado especial criminal com cestas básicas. Você veja, uma violência contra a mulher se resolvendo com cesta básica, algo que é impensável para a gente hoje. Além disso, né, nós tivemos também a reestruturação de pensar na violência, não somente a violência física. Muitas vezes a violência física contra a mulher é a última a acontecer. Né? Você tem violência psicológica, sexual, né, a violência pecuniária, a moral, e aí sim você vai ter a violência física. Então é um marco, de fato, muito importante na história da nossa sociedade. A gente tem acompanhado, doutor, apesar de tudo isso, o feminicídio, a violência contra a mulher, existe ainda um desconhecimento ou um desrespeito à lei? Antônio Carlos, de fato, uma das grandes situações que temos em nossa sociedade é o desconhecimento, é a falta de educação, e essa lei ela carece mesmo de um cumprimento maior, porque a gente precisa fomentar que as pessoas conheçam a lei, saibam da aplicação dela, né? Ela tem muitos avanços, como eu disse, mas ela tem também muitos defeitos. Por exemplo, quando a mulher leva ao conhecimento do judiciário a violência que sofreu, muitas vezes ela tem uma decisão criminal, né? Mas ela precisa ir a outra instância, por exemplo, na vara da família, para poder falar sobre o divórcio, para falar sobre a guarda dos filhos. Então, você vê, ela continua tendo duas ou mais instâncias para poder tratar sobre o tema. E é decorrente de um fato, de um mesmo fato. Então, óbvio que a gente tem todo um caminho para ser percorrido. Mas, além disso, o outro ponto que mostra que nós carecemos de uma maior compreensão dessa lei e dos alcances dela, é que dos 5.500 municípios que temos no nosso país, somente 427, menos de 10%, têm delegacias especializadas da mulher. Então, você veja que é uma situação que ainda a gente tem muito que melhorar. Já viemos de uma situação muito pior, né? A gente está caminhando, são 15 anos, a gente sabe o quanto isso representa, né, para tantas mulheres que já vem agora tendo um mecanismo muito mais eficaz, mas ainda realmente temos muito que melhorar. A advocacia acompanha isso de muito perto. Como ela tem colaborado com essa lei, doutor? Na verdade, a gente percebendo sempre, né, através da OAB, que a advocacia ela é um mecanismo social mais célere, o mais eficaz, né, porque é o vértice mais agudo na ponta que defende a sociedade. Né? Então, justamente a advocacia que recebe esses problemas e leva, né, ao conhecimento do judiciário, fazendo a ponte entre o problema, entre o fato e a norma, o direito, né, o que o juiz vai dizer o direito. Então, a advocacia é essencial, como uma atividade de Estado. Então, a nossa contribuição é não somente como estudiosos da lei, mas, sobretudo, como operadores do direito para que essa lei seja posta em prática, que ela tenha reflexos sociais, sobretudo, que sejam eficazes e transformem a realidade social da mulher. A Lei Maria da Penha ainda tem muito a melhorar ou não? Olha, eu tenho certeza que sim, né? Eu tenho certeza que a gente tem sim muito a melhorar. Isso passa por um trabalho a 4 mãos. É um trabalho que passa pela advocacia, também pelo judiciário, sobretudo pelas escolas, sabe? Para que a gente difunda melhor a questão da violência sobre a mulher, né? Que a gente consiga criar mecanismos que a gente possa coibir antes que ela aconteça. O objetivo da lei nunca é
que ela aconteça e a gente simplesmente aplique a norma ao fato. Mas é, antes de tudo, que a gente consiga referenciar a gravidade do fato primeiro, sabe? Que a gente evite que o fato em si ocorra. E isso é um problema social que depende de todos nós, depende também do jornalismo que vocês fazem com muita excelência. E isso tudo, eu tenho certeza que pode transformar a nossa realidade para daqui por mais 15 anos a gente venha falar sobre a Lei Maria da Penha, mas já trazendo os reflexos mais positivos dela, mais do que nesses 15 anos.